Chamo-me António Vieira, entrei na STCP em fevereiro de 1962 e trabalhei na STCP até 2004 e entrei para uma secção à época designada por bobinagem, existente na Ariosa, na estação de recolha da Ariosa. Em novembro de 73 fui mobilizado, ou seja, fui para a tropa. Lá tirei a instrução e mais tarde fui para Sacavém. Para dar um exemplo, um simples exemplo na incongruência, na estupidez que era à época para ter um simples isqueiro necessitar de uma licença. Para foguear, acender um fósforo, um simples fósforo, e fumar um cigarro, era preciso, só o podia fazer debaixo de telhas. Desta simples questão de podermos fumar e ter um bique, um isqueiro bique, hoje em dia anda para aí aos pontapés, até, sei lá, podermos falar à vontade, sem olhar para a volta a ver se estávamos a ser vigiados. Só isso faz uma diferença inacreditável, não é? Isso dá-nos uma liberdade incrível. É que nessa época nós tínhamos liberdade de pensamento, ou seja, nós só não podíamos expor, tínhamos liberdade de pensamento nosso. Agora, para expô-lo era um problema, porque tínhamos receio de tudo e de todos. Eu lembro perfeitamente que ainda estava nesse quartel e que uma determinada noite fui avisado por um indivíduo que disse: opá, pira-te, porque venha a pira e vai-te prender. O certo é que no dia seguinte venho a saber que um tropa tinha fugido dentro do quartel, portanto tinha fugido, tinha saltado o muro e fugido, e por incrível que pareça, esse indivíduo tinha o mesmo nome que eu, António Manuel Costa Vieira. E esse indivíduo fugiu, portanto, para vocês o que era o 25 de Abril, isso antes do 25 de Abril, claro. No dia 25, portanto, 24 de Abril, fomos todos chamados para um bar. Estávamos lá no bar e entretanto, entrou um capitão, o capitão Ribeiro, como eu me esqueço, e que entrou lá dentro e disse ao pessoal: quero que toda a gente vá buscar a G3, nós chamávamos Maria, quero que toda a gente vá buscar a Maria. E nós, mas vamos buscar uma Maria, peçam o envio do armamento que eles dão. Fomos lá para o tal bar, estávamos lá no bar e de repente surgiu a tal canção do Zeca Afonso. Claro que a minha geração toda sabia que aquela canção estava proibida. Já antes nós estávamos encismados de dizer: porque é que ele pôs o rádio a tocar? Pôs o rádio a tocar em vez de deixar a televisão ligada? Porque é que ele pôs o rádio a tocar? E então aqui começamos a suspeitar que algo está a passar. E surgiu um tropa a correr, a dizer: ai, venham ver o que é que se passa. Venham ver, tantos tropas a passar ali embaixo, ali na autoestrada. E o capitão olhou para nós a rir-se e disse: meus senhores, está em curso uma revolução no nosso país. Mais tarde, quando voltei para a empresa, à volta de 75 mais ou menos, o ambiente depois da revolução era revolução no bom sentido. Sabe que é uma criança que não está habituada a ter liberdade? Depois do 25 de Abril, dentro da empresa, era um pouco isso. Então, nessa altura, eu passei para o departamento jurídico, na altura chamado de inquéritos. Mais tarde fui coordenador da área. Tratávamos os processos de sinistros e de processos disciplinares de furtos e sucessivamente. Não há processos aqui propriamente dito. Os processos que podiam ser ligados já à liberdade do 25 de Abril, só o que me lembro, e só existiu uma vez, foi uma greve que foi gerada dentro da empresa e que eu processo, cerca de 3.000 processos, que ao contrário tem a situação positiva do 25 de Abril e não a negativa. Ou seja, os trabalhadores tiveram a probabilidade de fazer uma greve em liberdade. Aliás, havia uma coisa que na altura nós dizíamos e tentávamos fazer os sindicatos, mas era o que nos representavam, que era uma técnica, era apresentar muitas reivindicações para que, quando eles fossem cortando a vermelho,
A dada altura já estavam a cortar tanto vermelho que acabámos por dar alguma coisa. Portanto, quanto mais se apresentasse, melhor era, porque eles cortavam o que não queriam dar, em determinada altura davam alguma coisa. Mas, por exemplo, nós tínhamos um cartão, nós tínhamos inclusivamente umas chapas para meter, que era para andar gratuitamente nos autocarros. Mas num autocarro só podiam ser transportados um determinado número de trabalhadores. Ora, após o 25 de Abril, nós exigimos que isso é que terminasse. Não só as chapas terminaram, não só o nosso cartão verde também terminou, e nós passamos a ter o nosso cartão de trabalhador, que ainda hoje tenho, que serve de passe. Não, o medo desapareceu com o 25 de Abril. Aliás, o 25 de Abril existiu exatamente para isso, para dar liberdade e garantias aos trabalhadores e a todo o povo, não é?